E se a vida fosse, na verdade, um grande jogo de estratégia? Pensa bem, não um jogo de sorte, mas um que dá para aprender a jogar e a vencer. Essa é a ideia central da obra de Magdiel Negrão e hoje a gente vai desvendar as regras para dominar essa partida. Vamos mergulhar nisso. O livro Soberania Estratégica usa uma metáfora muito poderosa, a do xadrez, para virar a nossa chave sobre os desafios da vida. A grande sacada é que o sucesso não tem a ver com sorte, mas sim com cada jogada, cada movimento consciente e bem pensado que a gente faz. E a partida já começa com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? A vida não espera ninguém se sentir pronto. O jogo já começou, o relógio tá correndo e cada segundo conta. Quer a gente perceba ou não. Pensa nisso. Igualzinho no xadrez, a vida exige decisões o tempo todo, no meio do caos, da rotina, e ela não para ninguém. O tabuleiro já tá aí e as peças estão se movendo. E aqui tá o princípio fundamental do livro. Sabe, as circunstâncias, as peças com que a gente começa, talvez não tenham sido uma escolha nossa. Mas as respostas, as ações, os movimentos que a gente faz a partir daí, esses são totalmente nossos. É aí que o jogo começa de verdade. Então, o livro identifica um problema central. Muita gente vive num estado reativo, sempre na defensiva. É o que o autor chama de vitimismo. É aquela armadilha de só ficar reagindo ao que acontece no tabuleiro em vez de comandar o jogo. E aqui a gente vê esse contraste de um jeito bem claro. De um lado, a reação. O foco é sobreviver, é apagar incêndio, buscar aquele alívio imediato. Do outro, o jogo estratégico. A mentalidade de construir o futuro, de mirar na vitória a longo prazo. Um é sobre não perder hoje, o outro é sobre como ganhar amanhã. E como é que essa mentalidade defensiva aparece no dia a dia? Bom, é só ouvir essas frases que todo mundo já falou ou ouviu. Não há um momento certo. Quando as coisas melhorarem, eu faço. São jeitos de passar o controle, de transferir a responsabilidade para fatores externos, sabe? Como se a gente precisasse de permissão do adversário para poder jogar. Para ilustrar isso, o autor usa a própria história. Ele conta de uma fase da vida em que o sentimento era só de sobrevivência, de passar por um dia depois do outro, sem plano nenhum. Era como mover as peças no tabuleiro por mover, sem pensar no jogo como um todo. Ele fala dos primeiros trabalhos, como motoboy, como artista de rua. Era um esforço gigantesco, sabe? Um trabalho duro que esgotava, mas que não levava pra frente. Porque esforço sem estratégia é tipo correr numa esteira. Cansa pra caramba, mas não te leva a lugar nenhum. E essa jornada toda levou ele a uma conclusão que não tinha como escapar. Viver na defensiva, só reagindo aos problemas que aparecem, não é só um jeito de não vencer. Na verdade, é aceitar uma derrota lenta, gradual. Essa citação aqui, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. Viver na defensiva é uma rendição silenciosa. É basicamente abrir mão da própria capacidade de influenciar o resultado do seu jogo. Tá, mas então, como é que se vira esse jogo? O livro apresenta a solução, o ponto de virada. A primeira jogada estratégica de todas é uma escolha consciente, a de assumir a autorresponsabilidade. E o que é essa tal de autorresponsabilidade? Bom, é aquele momento em que a gente para de culpar o tabuleiro, as peças, o adversário e passa a ser dono de cada movimento. É a transição de ser uma peça passiva para se tornar um jogador ativo, no controle. O autor usa a própria experiência com a gagueira e a ansiedade para mostrar isso na prática. Olha que interessante. O controle não veio quando os problemas sumiram, mas sim quando ele decidiu parar de fugir e encarar de frente. Assumir a responsabilidade é isso, é agir apesar do desconforto. Certo. Então, como é que se joga para ganhar? A partir daqui, a gente entra na parte prática, na estratégia mesmo. O livro oferece um método bem claro para jogar a vida de forma ofensiva e não mais defensiva. O método se baseia em 4 pilares, e a ordem deles é super importante. Tudo começa com clareza, que é entender o tabuleiro, onde você está e para onde quer ir. Com essa clareza, aí sim vem a capacidade de praticar o autocontrole, para não fazer jogadas por impulso. Só a partir daí é que dá para construir uma visão de longo prazo e, finalmente, com tudo isso em mãos, tomar decisões conscientes, que alinham cada movimento com a vitória lá na frente. Para explicar essa ideia de visão de longo prazo, a analogia do xadrez é perfeita. Um jogador fraco pensa só na próxima jogada, no que está na frente do nariz. Já um jogador forte se pergunta: onde essa jogada vai me colocar daqui a 5 movimentos? Essa é a diferença entre buscar um alívio imediato e construir uma vitória de verdade. E na prática, jogar para ganhar significa o quê?
Significa unir emoção e razão, olhar o tabuleiro inteiro e não só para a peça que está te ameaçando. Significa trocar aqueles hábitos automáticos por movimentos intencionais e, o mais importante, agir mesmo com medo, sem ficar esperando ele ir embora para começar. Pois é, e essa frase reforça a urgência de agir. Ficar esperando as condições perfeitas ou esperar não sentir mais medo é a receita certa para ficar parado enquanto o jogo da vida segue em frente, com ou sem a gente. E assim, a gente chega na conclusão, onde o objetivo final de adotar essa mentalidade estratégica fica bem claro. A meta é dar um checkmate no vitimismo. E é muito importante reforçar essa mensagem central. O objetivo aqui não é ter uma vida perfeita, sem falhas. Ninguém está falando disso. O objetivo é ter uma vida consciente, responsável e estratégica. Uma vida onde você está no controle das suas próprias jogadas. E aqui está a jogada final, a declaração poderosa que resume toda essa filosofia. Dar um checkmate no vitimismo. É colocar um ponto final nesse jogo defensivo. E a gente termina com essa pergunta, que joga todo o conceito de volta para quem está nos acompanhando. Se a vida é um jogo e cada pessoa é o jogador, qual é a próxima jogada? A decisão é de cada um. O tabuleiro está esperando.